Olá, sejam super bem-vindos a mais um momento nosso. Estamos juntas para falar sobre criatividade, mais um assunto que foi super falado no nosso encontro passado. Criatividade é sempre um assunto que as pessoas têm muito interesse, porque acaba que é um gancho para vários setores da nossa vida, não só pessoal, como também profissional. E eu vou trazer dessa vez o tema sobre criatividade, desbloqueio criativo. Quem já trabalha com criatividade sabe muito bem como é que é isso, e quem gostaria de ser um pouco mais criativo também entende bem sobre bloqueios criativos. Então eu vou chamar hoje a Aline Araújo. Vou apresentar a Aline primeiro pelo meu ponto de vista, depois vou chamar ela para se apresentar. E a Aline foi minha primeira chefe na minha vida inteira, quando eu já contei pra vocês no encontro passado, que eu estagiei com tudo que vocês podem imaginar. A Aline, ela tinha uma revista de moda. Olá, gente, boa noite. Tô amando vendo vocês entrando aqui. E a Aline tinha uma revista de moda, quando ainda nem se ouvia falar em Instagram, onde os blogs bombavam muito, as pessoas liam super blogs. E a Aline, ela sempre foi muito pioneira. Ela tanto trabalhava numa empresa de confecção, como a Aline também tinha essa revista em paralelo. E na revista nós fazíamos ensaios, nós fazíamos entrevistas com muita gente. Sempre tinha uns chutes, a parte das reportagens que a gente ia atrás de temas bacanas. E a Aline foi minha primeira inspiração de pessoa criativa, minha primeira referência de chefe também. Ela, apesar de ser chefe, ela era super próxima mesmo, ela chegava junto, ela ajudava, ela fazia muito acontecer. Foi com ela que eu aprendi a não ter vergonha na minha vida. Que a frase principal dela era: você chegava, Aline, mas isso eu não sei fazer. Ela olhava e disse assim: você vai aprender hoje. Não sei. Ela sempre colocava a gente pra ligar pra São Paulo. Pra quem não sabe, nós somos de Fortaleza, Ceará. E tinha que fazer as ligações para São Paulo, e eu falo muito rápido. As pessoas não entendiam por nada o que eu dizia. E eu disse assim: Aline, eu não quero ligar, por favor. E ela disse assim: você vai ligar sim, você vai conseguir ligar. E eu pegava, e dessa maneira, ela sempre puxando, sempre incentivando, foi que eu comecei a quebrar várias barreiras e várias crenças do que eu sabia, do que eu não sabia. E eu percebi na vida, naqueles meus primeiros 2 anos no Profissão Moda, que era o nome da revista, que era tanto a revista digital como também impressa, que não existe a versão eu não sei fazer isso. Existe a versão do eu vou estudar para fazer, eu vou atrás para fazer. E eu vou chamar ela agora, que ela acabou de entrar, para poder fazer parte disso com a gente. Vamos lá. Cara, é esse nome. Quem tá escutando pelo Spotify, quem quiser ver a cara da Aline, corre no nosso canal do YouTube. Olha só, ela chegou. Oi! Aline, eu te apresentei pelo meu ponto de vista, mas eu quero que tu se apresente agora, né? Porque eu falei horrores e agora eu quero que a Aline diga quem é a Aline. Ai, gente, se definir é tão complicado. Principalmente porque eu faço muita coisa desde sempre, né? A minha formação, né? Eu fiz UFC, fiz Católica, design de moda. E fiz também publicidade, mas nunca consegui concluir nenhum, embora eu estudei 10 anos na Federal e trabalhei desde muito cedo na indústria têxtil, desde a indústria têxtil mesmo, criação, até desenvolvimento de produto, coordenação de estilo e produto. Montei o Profissão Moda, onde a Amanda trabalhou comigo. Eu tava falando do Profissão Moda agora mesmo. Eu falei, gente, foi o meu primeiro estágio. Eu sempre vou apresentar ela como a minha primeira chefe de vida. Não importa onde a gente for, quantos anos a gente tiver, ela vai ser apresentada como a minha primeira chefe, que me fez amadurecer horrores. Tava falando, não existia nada que a gente não soubesse fazer. Existia algo que a gente ainda não tinha tentado, né? Era sempre Certeza. isso. Certeza, a gente ia cobrir São Paulo Fashion Week, a gente cobria Dragão Fashion, a gente montou uma empresa de recolocação profissional na área de moda. A gente nunca trabalhou com Era RH, nunca muito trabalhou pioneira, gente. A com gente carreiras de fazia mídias emprego. digitais na época que não existia mídia digital. Isso, aí a gente montou a digital, a gente montou uma revista. Então era muito assim, a gente nunca falava
o mercado tá ruim, a gente vai e cria e faz, E né? vocês sabem fazer isso? A gente sabemos, com certeza. E ainda fazemos melhor do que isso. Tem um plus nessa história. Aí a gente ia, estudava, voltava e assim, tá aqui, esse é o cronograma. Vocês fazem evento? Fazemos eventos sim, Fazemos, sempre, fazemos, tudo. fazemos. E eu lembro bem, a Amanda atendia 3, 4, 5 clientes de mídias sociais, né? E a Amanda fazia tudo no celular naquela época. Naquela, Todas gente, as agências faziam tudo no computador. era E a 2010. Amanda fazia... Oi? Era 2010, que eu entrei na faculdade em 2009.2, meu primeiro estágio foi em 2010, era 2000, há 10 anos atrás. 10 anos atrás, trabalhando com mídias sociais. Imagina. Gente, era muito bom mesmo. A gente sempre fazia muita coisa legal, a gente criava. E com a Love Luxo também, a gente montou, fez toda a estrutura, que foi Até uma falando das nisso, influências, era o né? nosso gancho que, gente, o primeiro time de influencers de Fortaleza Foi, alimentou. Como foi a ideia desse primeiro time? foi. Na verdade, Aconteceu. assim, uma coisa que eu falo muito, a necessidade é a mãe da criatividade. Essa frase é muito importante. Por quê? Porque a gente não tinha tanta verba para trabalhar com um cachê para 5, 3, 4 modelos, né? E nessa época, todo mundo trabalhava com modelo. Todo mundo em Fortaleza trabalhava com modelo. E daí ficava muito figurinha repetida, né? Só as modelos. Aí tinha que trazer modelo de Natal. Às vezes eu já trouxe modelo de Natal. Ou São Paulo. Enfim. Era muito modelo e muito Photoshop, que eu lembro bem. Era todo mundo quase não tinha joelho, né? Muito. Aí na Love tinha toda essa pegada de fazer umas coleções muito atemporais, né? Tipo, ai, que calor. Tinha a coleção offline, que era estimulando a Era galera uma coisa offline. muito do momento, né? Cada coleção Muito. saía exatamente no momento que a Muito. gente estava vivendo aquilo. Acho que por isso que girou tão fácil, tão rápido e tão bem. Foi. Era muito comportamental. Era o comportamento que a gente queria. Então, a história da Love Brasil, que era um time de futebol, a gente montou um time de futebol de influencers, né? Foi muito engraçado. A Amanda Gente, foi foi o primeiro notável. evento. E, tipo assim, não era só pra ficar de bonita fazendo foto. Era pra correr atrás da bola mesmo. Era pra jogar futebol. Era. Olá, Tânia. Era. Aí, assim, aí eu lembro, a primeira vez eu peguei Edith Gomes, Paulinha Sampaio e Priscila Silva. Coloquei as três assim. A gente fez um cross-brand com a 50 sabores. Na época, Eu ninguém fazia lembro muito. desse Fiz uma shoot coleção até Ai hoje. Calor, né? Que era só falando sobre o calor. Tem marca que até hoje faz calor. Ai, que Por calor. 10 anos. Mas é porque eram temas super atuais e que, tipo assim, pegou as meninas que eram mais bombadinhas na cidade, que mais apareciam, que as pessoas já tinham desejo de saber da vida, principalmente que vestiam. E, tipo assim, era real, porque tava ali, porque elas eram reais, elas eram ativas nas mídias sociais já, né? Então fez todo esse burburinho. Mas era um ativo muito pequeno. Eu lembro da Não Vitória Rocha. jamais Nossa, Pronto, a total. Vi Rocha, hoje ela tem 1 milhão de seguidores. Eu lembro eu tirei uma foto da Vi na coleção Love Brasil. Era a Vi Rocha, era a Natasha Brígido, a Demais. Lívia Brasil. E a Vi Rocha tinha 5 mil seguidores. 5 mil seguidores, né? Então, assim, era E foi muito... o que, e, tipo, na nossa cidade, acho que em todo canto é assim. Quando uma pessoa começa a fazer um trabalho, todas as outras marcas pegam a mesma pessoa. Então, se você é uma pessoa que está numa marca, tenha certeza, você vai conseguir mais uns 10 trabalhos. Não, eu adorava. adorava. Eu adoro essa coisa de desconstruir. Tipo, as empresas de marketing, a galera chegava e dizia assim, qual é o público-alvo? Né? Qual é a faixa etária? Você vai Era tudo muito tradicional, muito redondo, Você vai pegar né? a Paulinha Sampaio, aí na mesma coleção eu pegava Japonese, Recamonde e Carlinha Rabelo. Aí jogava essas Assim, eu três, vou assim. falar para todo mundo. Meu público-alvo são mulheres, elas são diversas, elas são variadas. Tipo assim, não tem para onde focar por um lado só, né? Se eu posso falar com todo mundo, dialogar com todos os públicos. Na E tu verdade, fala... o que eu acho mais importante da gente relembrar isso é que você quem cria a sua audiência, o seu público, a sua realidade, tá? Se as pessoas falam, só está vendendo para esse público, temos que levantar isso, ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Você
é que por trás da sua criação é que desenvolve em cima do que você acredita. E do que geralmente as coisas, tipo, você começa com a ideia e essa ideia vai sendo moldada no decorrer dos anos, né? Não adianta você achar que você tem essa ideia construída e que ela nunca vai ser modificada, porque isso é uma grande enganação. Muito pelo contrário, é vivendo tipo, dia após dia, mês após mês, é que você vai vendo quem de fato é a sua marca, quem as pessoas que estão interagindo, quem as pessoas que estão desejando. E dessa maneira você vai redirecionando, né? Tipo, a história do navio. Se você tem uma marca enorme, você tem que redirecionar o navio inteiro, gigante, que é mais difícil. Se você tem uma marca menor, essa jangadinha vai para todo canto muito fácil. Você O conceito das startups, né? As empresas tiveram que enxugar e as startups conseguiram se reinventar mais rápido, porque tem isso, que vem muito também do feedback. A gente, como marca e às vezes como pessoa, eu falo muito, marca e pessoa é quase a mesma coisa. É muito parecido, né? Quando eu atendo pessoa individual e quando eu atendo para uma empresa, é muito parecido. Por quê? A gente tem que se acostumar a ouvir e a perguntar e receber feedback e ajustar, receber feedback e ajustar, receber feedback e É ajustar. sempre isso, a questão da resiliência, né? Porque trabalha muito forte nesse âmbito. Porque acaba que se a gente cinge a resistência ao novo. Nossa, eu vivo pensando e conversando sobre isso. Por que que nós somos tão resistentes às Porque coisas novas? é cérebro. O cérebro da gente, ele não quer que a gente vá para o novo, porque ele quer que a gente sobreviva. Ele quer, não, Amanda, calma, não vá arriscar, sabe? Então, por isso que eu tô falando, o comportamento humano também se aplica ao comportamento das empresas, Sim. entendeu? Isso independente de classe econômica, classe social, não é um problema específico do Brasil, tá? Não tem nada a ver. A questão é comportamento mesmo humano. Nosso Fundamental. cérebro diz perigo, perigo, calma. Não Não vá. mude agora. Você demorou tanto tempo para chegar aqui, por que você quer mexer nisso? Sendo que É. aí o mercado já está te exigindo uma coisa, seus clientes estão te exigindo outra, tu vê que a tua empresa já passou dessa etapa, ela precisa ir para outra. E a gente sabe que a título de empresa, a responsabilidade é de quem está lá na frente. Então, se a empresa não deu certo, mas quão resiliente você foi, o quão realmente você conseguiu enxergar o problema, jogar o ego assim de lado e ir Por atrás isso de que você está resolver falando, isso. egos de empresas, egos de pessoas. Por isso que eu estou falando, não existe essa história. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre criatividade. É para empreender para empresas? É para empreender para empresas, sim. Mas também eu faço muito esse paralelo do comportamento humano, tá? E assim, a história de errar rápido. Sim. Errou, corrige rápido. Não ficar remoendo o erro, quem errou, parará, o que é que eu fiz, como é que vai ser, todo aquele drama. Cara, errou. Rápido, bora. O tempo que você gasta reclamando é o tempo que você já poderia estar agilizando a solução para o seu problema, né? Total, total. E tá tudo bem, bola pra frente, sabe? Quando a gente tinha Love, tinha muito isso. Quando eu entrei com cultura criativa, que foi assim, zero. Quem é que dá curso de criatividade no Brasil? Na época que eu coloquei, tipo, um ou dois. Acho que só o Murilo, na A época. Aline foi pioneira novamente. Ela sempre se reinventou, que era até outra pauta assim que eu tinha para Não, perguntar. Tipo é assim, tu porque sempre usou a criatividade na tua profissão, né? coerente. Exato. Quem vai para moda, quem entra numa faculdade de moda, quem se inscreve no vestibular para fazer uma faculdade de moda, já é uma pessoa realmente fora dos padrões convencionais, né? Não é aquela pessoa que está muito na zona de conforto. Porque tem toda uma questão da sociedade, né, de ser uma área muito mais bobinha, digamos assim, A questão do né? estigma, né? Que as pessoas julgam como uma E não coisa. precisa de uma formação acadêmica. E o pior que eu vou te falar, Amanda, na verdade, eu acho que não precisa muito, tá bom? Desculpa aí as universidades. Ah, Mas o que que acontece? A gente já não é muito convencional, né? E daí, quem estuda 8, 10 anos numa faculdade, como a gente fez para estudar moda, design de moda, né? Já é uma galera que leva a sério o DNA criativo. sim. Já são É aquela pessoas. questão que, tipo assim, às vezes um diploma não vale de muita coisa se você não se esforçar, se você não procurar de fato saber o que você gosta, se você não for atrás de trabalhar para adquirir experiência. Porque a gente sabe que só a academia pela academia é muito teórico e a vida precisa Inabilidade. de prática. Então, Exato. você tem uma base e você ir atrás, fazer acontecer, é um mix perfeito, porque não adianta ter só teoria, ao mesmo tempo que quando você está na prática, a teoria também falta, que você tem que correr para dar uma lida estudada.
E eu acredito que essa mistura é muito boa. Apesar de o nosso curso, nossa área especificamente, eu acredito que ela aconteça muito mais na prática do que Não, na... isso já daria outra live, né? Total. Mas, Se a gente fosse entrar mas eu nesse acho assunto, assim que se a gente trazer essa proposta para o hoje, né, para essas pessoas que estão aqui assistindo hoje, o que é mais interessante é realmente a resiliência, é realmente a adaptabilidade, né? A pessoa entender que a gente foi criado e educado escutando desde pequeno que não inventa. Amanda, não inventa não, Amanda. Fica quieto. O que é que tu tá inventando, né? sim. Lá vem a Amanda. Criança, você já faz isso com criança, né? Isso pra... É tipo assim, não inventa. Inventar e criar é bobeira. Fica Lá na vem essa sua. menina inventar Tá? história. Adoro coisa Isso, diferente. isso desde criança. E Sim. contrapartida ainda vem outra coisinha que é muito pior, que se chama vergonha, né? Que aí a gente sabe que desde pequena a gente é estimulado que vergonha é fofo, que uma menina, uma criança com vergonha é linda, é meiga. E o contrário de ser uma menina que não tem vergonha, o que é a Amanda. Muitos pilicos estão pra frente, essa menina. Quase depravada, né? Assim, É, tipo assim, estão pra frente. Bota pra cá, menina, volta. O que é que tu quer ir no meio, bem na frente? exatamente, exatamente. Fala baixo, né? É. Calma, Menina respira. não para de falar, né? E aí você vai paudando a criança. Ela não para de falar, cala a boca. Exatamente, Nossa, como elas estão pra frente, até lá, volta, fica quieta aqui atrás, vem se esconder. exatamente. E aí vem outros fatores, que, como por exemplo, a gente não sabe falar sobre a gente. Quando você falou, Aline, se apresenta, né? A gente não sabe falar sobre a gente também não pode falar bem sobre a gente, né? É, por que que Isso é isso? é uma questão cultural aí, é mais da gente brasileiro, tá? E principalmente nordestino. Porque quando a gente fala muito bem da gente, a gente é o quê? Se acha. Ai, é se acha. A Amanda se acha. Já tá fazendo as fotos pra vovó quem fez. Não é Ela isso, se menina? acha, ela tá falando sobre outra, entendeu? E aí a gente ficou muito retraído. É como se você tivesse vergonha do que Vergonha você é bom, do que de você quem faz, você né? é. É. Daí não, aí o americano, por exemplo, desde pequeno, ele é acostumado a realmente a se valorizar mais, né? O americano tem essa coisa de contar a história. Você vai para o Empire State, você não sobe, não aperta um elevador e vai para o Empire State. Você tem, Não. entra Tem numa toda uma fila, experiência, toda uma tipo, experiência, a pega valorização de história, de tudo, vai para um gente. cineminha para contar toda a história, sobe na cadeira, depois entra numa sala, num museu, lá para depois de 2 horas é que você consegue chegar no Empire State. Se fosse aqui no Brasil, já era assim, aperta aí o elevador e vai para o Empire State, aí pronto, sabe? Então, Ai, que demora, deixa eu chegar no meu ponto logo. exato. O brasileiro, a gente brasileiro, né? A gente foi ensinado que se valorizar é muito se achar demais. Pra que frase mais bonita do que se achar? Se achar, né? Tipo assim, ai, Cara, tá eu quero chegando. viver me achando. Eu quero viver me achando. Total. É E igual quando você chega amadorismo. perto desse se achar, que é do nosso potencial, o potencial de ser melhor, o potencial de ser criativo, o potencial de Ah, ser que nós somos, né? Melhor pra pra que todo coisa mundo. melhor? Pra que coisa melhor? É igual o amadorismo. Amanda, a tua marca é muito amadora. Que bom. Tu sabe que eu tinha muito Amadorismo. essa questão desse estigma de não gostar de ser amadora, de sempre querer dar uma cara mais profissional. Eu tinha isso muito, de Não. verdade. Aí a gente entra na história da vergonha de mostrar os erros. As marcas, como Isso. pessoas, não são perfeitas. Elas erram. As marcas têm atraso de entrega. As marcas vão ter uma ponta de linha. As marcas vão ter uma manchinha, de repente, em 300 peças, uma tem uma manchinha e tá tudo bem. E tem gente Desculpa, atrás, né? Isso é somos engraçado porque feitos por pessoas. isso, porque, tipo, acho que foi uma tendência de mercado também que deu um giro muito grande. Porque eu lembro quando eu era mais nova, na época que eu observava, que, tipo, eu cresci assistindo São Paulo Fashion Week, os desfiles, assim, incríveis, Aham. aquela coisa altamente distante, intocável, É. que era aquela passarela que já dava aquela distância, era aquela modelo, assim, magra, que passava com aquela roupa perfeita, que não tinha nada fora do lugar. Era aquele estilista altamente inalcançável, que ninguém sabia nada do trabalho dele, fora aquela passarela. A gente E do nunca se nada a moda enquadrou fez nem isso, né? aí, né? A gente nunca se enquadrou nem aí, porque o profissional moda era justamente para falar de uma moda que ninguém falava. Era para Dos falar tipo próprios. do bastidor, era para falar da galera que não tava ali naquele glamour, era da galera do dia a dia, do varejo, do atacado, de quem fazia acontecer atitude de economia mesmo.
Era. E daí, Amanda, é muito interessante porque o que as pessoas falam que hoje estamos vivendo uma revolução, que hoje a criatividade é considerada como algo importante, a gente sabe que isso já vem há muito tempo. Saiu no estudo do LinkedIn no começo do ano, né? Tipo assim, dos pré-requisitos que mais serão procurados nas profissões futuras, criatividade era um dos primeiros lugares. E, É. tipo, toda hora a gente é poldada a criatividade. Eu acho que o momento que você tem mais livre de criatividade, porque você julga que você tem tempo ocioso, é quando você é criança. E quando Isso. você vai crescendo, essa criatividade vai sendo paudada porque você julga que tem coisas mais importantes para serem resolvidas, para serem feitas, que é aquele tempo que você passa pintando, ou lendo, ou estudando qualquer coisa mais avulsa, né? Até Entre hoje, né? aspas. Até hoje, assim, como adulta, né? Como uma mulher que tem um filho, né? Que tem contas, que tem coisas para sustentar. Sim. Hoje, por exemplo, hoje é o quê? Quinta-feira, de manhã, 11 horas eu estava no Cocó. Aí o pessoal olha assim, tô postando, tô mostrando que eu Vale, tô tu não faz nada da tua vida, tu tá faz 11 não, horas não no vai forró. trabalhar, pai. Caraca, pra mim foi super produtivo. Eu tive assim vários insights, várias. Eu sei a minha coerência criativa. Eu sei que eu produzo bem no começo da manhã e produzo bem à noite, que esse intervalo assim de meio-dia até estar. Então, tudo isso se chama inteligência criativa. A gente tem Sim. que realmente procurar ter essa Como inteligência. que você estimula isso? Como você se descobre a título dessa inteligência Eu criativa? costumo brincar que duas palavras, assim, três coisas que realmente vêm assim, calando tudo, certo? Todas as respostas para tudo. Uma se chama autoconhecimento. Se você falar, tudo se resolve com autoconhecimento. Segunda, a natureza. Tudo a natureza tem a resposta, certo? E a terceira é que a gente realmente tem que ser buscador, né? Porque assim, eu vou te falar, Amanda, para ser mais criativo, você tem que fazer isso, isso, isso. É balela. Porque não tem essa formulazinha, essa Porque receitazinha. A pode gente ser que tem não que funcione buscar. para mim o que funciona Não, para ti. não funciona, né? Ah, mas o que é que eu consulto assim, com todo mundo que funciona? Você buscar se olhar em relação a isso. É Sim. porque tem que levar a sério o seu processo criativo, a sua forma de criar, qual é o momento. Existe um padrão de repetição. Tem gente que é quando vai tomar o banho, tem gente que é quando vai tomar uma, tem gente que é quando vai dançar, tem gente que é quando. Entendeu? E tem momentos lineares e tem momentos que são realmente totalmente aleatórios, mas você tem que começar a levar a sério isso. Porque as pessoas, às vezes, nem dão importância para elas têm ideias incríveis e, às vezes, a ideia do outro ela dá muito mais importância Porque do não que se julga tão capaz, né? Mas todos nós temos esse potencial criativo dentro da gente. todos. É uma habilidade humana. É por isso que quem estuda sobre futurismo sabe que a habilidade da criatividade é uma dos maiores habilidades que a gente vai ter como valorização, porque a gente vai competir muito com robô, a gente vai competir muito com inteligência artificial. E a inteligência criativa é justamente o que uma máquina nunca vai poder ter. Sim, ela não vai poder criar. E Uhum. por que que tem gente que fala assim, ah, mas fulano é mais criativo do que eu, então ele faz isso, né? Será que Na as pessoas são verdade, não é ter pausadas? mais, é a pessoa ter desenvolvido mais a capacidade criativa e ter menos bloqueios, tá? Então, Entendi. assim, se eu me comunico bem, é porque eu tenho testado essa habilidade, eu me exponho mais, eu exercito mais a minha É comunicação, como se fosse uma habilidade que nós, como mais qualquer outra, convencionais, como qualquer outra, mais como qualquer convencional, que outra. a gente testa, treina, né? Exatamente. E Não é um dom exercita. divino, tá? Não é. Tem uma conotação muito grande com espiritualidade. Cada vez mais que eu estudo sobre criatividade, eu vejo que tem uma conotação com a área de psicologia, com a área de metafísica, com a área de história, com espiritualidade. Tem. Mas é uma habilidade como qualquer outra, tá? Que você até fez meu curso, a gente tem uma frequência cerebral que se a gente entrar nessa frequência cerebral e a gente tiver realmente consciência, a gente consegue se conectar com os desejos da gente e aquilo começa a ficar muito mais claro. E daí a gente começa a criar, começa a ligar, fazer ligações, né? Eu Fazer as lembro que nossas tinha um exercício combinações. que falava que, tipo, era assim que acordasse, você pegasse a folha e escrevia. Que, Isso, tipo, isso. às vezes você não sabe muito por onde começar, né? Tipo assim,
eu não me conheço tanto a título tipo, criativo, vamos supor, e eu quero fazer alguma coisa para ver do que eu gosto. Tipo, essa seria uma dica. Testa, se não der, tu parte para outra, É, e aí tu vai é. se conhecendo. Isso é muito legal, Morning Pages. Assim, quem estiver aqui quiser pesquisar sobre Morning Pages, é um movimento, na verdade, né? É muito forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto. Mas lá tem muito isso, porque o que eu sou fã do Morning Pages é porque trabalha o inconsciente da gente com o consciente, né? Sim. A gente, quando acorda, o exercício é assim que você acorda, você pega um caderno, você escreve aleatoriamente 3 páginas, sem parar, sem ter regras, sem ter padrões, sem ter direcionamento, sem precisar se preocupar com vírgula, com ponto, com acento, sem ter lógica, coerência, a letra, nada. Escreva, deixe fluir. É literalmente vomitar através da mão o que está no seu pensamento, tá? Isso durante 21 dias. 21 dias Tem que ter inteiros. muita Ó, até para ser criativo, tem que ter muita disciplina, né? Eu acho que disciplina também é outro tema, assim, pra tudo na vida. Não É. adianta você achar que vai acontecer do dia Como pra também um equilíbrio. E aí também, como você já fez meu curso, eu falo muito sobre a noite. procrastinação produtiva, né? Sim, verdade. Procrastinar também tem os seus momentos que são incríveis para a criatividade, né? Então, quando a gente fala de produtividade, trava muito, né? Disciplina, às vezes trava muito. A questão do bloqueio criativo também vem muito disso, assim como a perfeição, né? Sim. E aí o Morning Page, só para finalizar, é um processo incrível de autoconhecimento, de busca, né? Acho que quando você termina os 21 dias e vai ler é um diário, né? Na verdade, eu tinha muita coisa que não tinha coerência, porque eu queria fazer, eu sou muitas vezes de fazer. Não Sim. sei como, mas eu vou fazer. Então eu escrevi, tinha época que eu escrevi, tinha época que eu desenhava, tinha época que. E é muito interessante, porque tem uma parada espiritual nisso aí, que eu não sei nem explicar, porque é uma conexão. Tinha uma hora que eu soltava a caneta, assim, eu tomava um susto. Eu, olha a letra da minha mãe! Eu tô com a letra da minha mãe! Caraca, não tem nada a ver a minha letra com a letra da minha mãe. Não tem nada a ver. Quando eu olhei o caderno, No minha mãe âmbito escreveu isso. psicológico, eles falam muito também das cartas, né? Que você escreve quando você quer destinar para alguém, mas você não quer mandar, de você escrever e queimar, que também é É, igual. porque aí, ó, o consciente, quando você conscientemente faz a letra bonitinha, redondinha, o pingo no i de coração, você quer mostrar aquilo, você quer, é assim que eu quero ser, você quer validar, mas quando vai pro inconsciente, você tá acordando, você tá ali meio que dormindo, tá fazendo nada, eu fazendo o que fazer ali, vai, eu quero me livrar. Daí você começa a ver, sem pensar, sem analisar, sem bloqueio, aí começa a vir essa coisa do faça. A criatividade, ela é muito associada ao agir. A gente Sim. pensa que a criatividade é no campo mental, das ideias, na cabeça, né? Ah, eu tô tendo tantos pensamentos criativos, e aí fica essa coisa como é que pode falar? Como se fosse uma coisa meio que dependência, né? Eu fico ali Eu esperando vou vir ter sempre um ideia, estado abstracional da vida, sempre né? melhorando, porque eu tenho milhões de ideias, porque também tem aqueles que se auto-intitulam mega criativos e são mega criativos das ideias, né? Sim. Mas a criatividade, ela é algo que tem que ser validado. Uma vez que eu tenho uma ideia e essa ideia fica só no campo mental, eu não considero essa pessoa tão criativa. Eu considero essa pessoa, às vezes, ela até usa isso como se fosse uma forma de dizer que ela é produtiva, porque eu tenho muita ideia, porque eu tenho isso, eu faço isso, mas ela não produz nada. Porque eu já até o Murilo Gun fala, né, que criatividade é quando você arranja uma solução para algo. Não adianta você ser criativo por ser criativo para dizer que é inventivo e aquilo dali não tem uma funcionalidade real. Exato. Exato. Porque, na verdade, assim, às vezes a minha solução de algo que eu inventei não foi exatamente para aquilo, né? E aí vira uma solução para outras coisas. Por isso que essa história de pioneirismo também é muito complicado, porque às vezes a pessoa quer ser a primeira, perde o time, e lá na frente aquilo teria, né? Como a gente já viu, tipo, se eu fosse lançar um Uber, como o próprio Murilo lançou alguma coisa assim, tipo. Acho que vários inventores, se você for estudar a história, eles sempre tinham um objetivo de uma coisa e no meio do caminho eles inventavam 500 coisas diferentes, né? Que até a Batalha das Correntes, que é um filme muito bom, Sim, quem gostar de assistir,
é um filme incrível que fala justamente sobre isso, né? Eles tinham tanto desejo da eletricidade, mas no meio do caminho eles estavam inventando 500 outras coisas novas, que nós somos muito gratos por isso. Então é um filme que fala muito sobre isso, né? Que às vezes Exato, você tá tão cego querendo o final, que o seu meio do caminho é tão incrível quanto o final. o processo, né? E assim, Exatamente. se permitir também, a gente às vezes fica muito focado no resultado final e como aquilo vai ser perfeito, como aquilo vai estar alinhado com o que a gente idealizou, né? Porque quando a gente tem uma Sim, ideia, a gente idealiza, a gente deslumbra, a gente visualiza, a gente materializa praticamente na nossa cabeça. E uma vez que a gente vai para o campo da ação, aquilo não é, nunca é como a gente é pensou, testando né? que você Ou começa às a vezes é muito ver os melhor. problemas da sua ideia, né? Exato, aí cria essa dissonância cognitiva, né? A gente pensa, poxa, será que eu tô fazendo errado? Será que não tá bem? Será que não tá perfeito? E aí a gente tem que realmente ter essa inteligência de dizer, eu vou fazer o que eu posso agora, vou Sim. fazendo, né? Vou testando. A nossa ideia Exato, principal, né? Porque, tipo assim, a gente sabe que quando tá no âmbito da mente ainda, é uma coisa. Quando você começa a transformar para a realidade, testar no dia a dia, que você vai vendo de fato as funcionalidades daquilo, você vai mudar, vai ter que se adaptar à sua realidade, ao que você tem na mão para executar, é as o método ferramentas. científico. É o método científico. O que é o Sim, método científico? É tentativa, né? Você vai validar uma tentativa e erro. experiência, você vai tentar, você vai validar, você vai ver se aquilo ali realmente tem validação científica, né? Sim, Você ter essa comprovação. Então, na nossa forma de pensar a criatividade, eu gosto muito de fazer essa analogia, porque nada mais é do que testar, fazer testes. Só que sim, não são apenas testes de método científico, né? Porque traz essa conotação um pouco mais séria, né? E sim, se a gente for analisar, a gente vive fazendo método científico no nosso dia a dia. Você, dentro da sua empresa, vive fazendo. Você sim, tem um produto, você valida, você vê, é como se você estivesse realmente fazendo uma pesquisa de campo, né? Você tem a amostragem, você tem toda uma e um situação que é exemplo muito. disso é bem legal que você estava falando que tem teste que a gente vai validando. É muito nos anúncios do Instagram que a gente faz Uhum, o patrocínio. E é muito uhum. engraçado você analisar de fato essas campanhas, porque eu fico fazendo a parte da criatividade, lançou campanha. Essa daqui não deu muito bom. Cancela. Ai, nossa, essa foi muito boa, já faz umas parecidas com essa. E a tentativa erro semanal, são tipo 5, 10 campanhas por semana. E é cada tentativa, erro. Às vezes um que deu muito boa na semana não dá tão boa na outra semana, porque o assunto já é outro, Tão interessante as pessoas falar estão isso. recebendo de maneira diferente. Eu ouvi falar sobre livros atualmente, o quanto os livros estão sendo questionados hoje, porque uma vez que eu escrevo um livro, ele é estático, né? Sim. Então, assim, eu tenho um livro que hoje ela é uma verdade ali, daqui a 5 anos eu não tenho como ter tanta, né? Às vezes é melhor escrever um outro livro do que fazer uma reedição em cima daquilo ali. Sim. Aí, assim, é muito interessante esse conceito, né? Até mesmo da validação do que está ali num livro, porque as coisas são tão voláteis, né? Tão dinâmicas, como você está falando aí, do teste, que as coisas que eram certas, a partir de 5 minutos não são certas, E a né? questão de você pegar e imortalizar aquilo que foi dito, né? Da pessoa ter a chance também de mudar, de repensar, de estudar mais, de ir atrás de outras temáticas que, quem sabe, na época que esse livro foi escrito, nem existia. Não. Nem tinha conhecimento suficiente Aí para a isso. gente Foi volta feito para o com assunto das feedback, né? universidades, né? Como Sim, fazer uma grade curricular, como fazer toda essa questão, uma vez que as coisas são muito mais dinâmicas, né? Se eu for estudar, se eu for pegar uma grade, uma disciplina sei lá, introdução, como a nossa universidade, né? sim. Psicologia da moda, né? Antropologia cultural. Acaba que fica muito engessado, né? Ah, já estamos dizendo que eu sou pré-candidata a vereadora em Fortaleza. Tudo a ver comigo. Ah, eu nem acredito muito em política, amiga. Eu acho que realmente, se eu entrasse para a política, era para deixar a política existir, porque não faz Eu ia sentido. entrar lá para não existir, né? Uma pessoa representar milhares de pessoas não faz sentido em pleno 2020.
Assim, eu É, acho. é um assunto que se a gente for entrar também aí é Por pano isso pra que é manga. interessante falar até mesmo da criatividade, porque o Sim, bacana da criatividade é porque é a forma de pensar, tá? A Amanda é super criativa na empresa dela, não é só na empresa dela, ela não liga o botão para entrar o método, o modo criativo, né? sim. Não, E é ela é engraçado que isso assim. é estimulado, né? Os teus Desde... aniversários, Amanda, os teus Ai, aniversários são muito criativos, assim, são eventos, são é assim. engraçado que, tipo assim, é muito da pessoa, né? Mas, tipo assim, o que é que eu fiz pra eu ser tão criativa? Que liberdade me foi dada? Quais estímulos eu recebi? É... Por que que dois irmãos, eu tenho um irmão que é só um ano mais novo do que eu, a gente foi criado praticamente junto, a mesma coisa. E por que que eu sou criativa, ele não é tanto? O que, tipo, a gente comeu a Aí mesma entra o comida, a gente quer genótipo fazer e a o mesma coisa. fenótipo, né? Porque assim, você viveu em ambientes diferentes. Por mais que você seja, né, educado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, né? Também você teve estímulos muito diferentes, ambientes muito diferentes. E a infância também conta muito, né? A infância é algo, sempre quando eu tenho consultoria com alguém, mentoria, né? Eu Sempre chega lá, né? sempre vou para muito para a infância. E eu acho que a criança dessa pessoa muito criativa, ela foi uma criança bem curada, né? Sim, E a gente também foi ensinada a achar que é, ser mais criança, o fato de brincar, de permitir experimentar, né? De não ter medo sim, de errar, de brincar, de ver o prazer como ócio criativo, né? É você ter sim. prazer em E de construir ser algo. livre em relação a isso, né? Tipo, realmente ter um estímulo também de você ser livre. Não tinha restrição para aquilo dali. Não tinha, ai, não pode brincar disso, vai daquilo. Tipo assim, tá aqui Exato. papel, É, tá aqui faz caneta, contar. Exato, vai embora. exato. E assim, uma das coisas que a gente confunde também é a questão da maturidade, né? Infantilidade com o ser leve como uma criança. E a relação de trabalho, de ter que ser algo chato para ser sério e ser produtivo. E ao contrário, parece que ser criativo é ser bobo, não ser profissional, não levar o trabalho a sério. Então, Sim, existe muito estigma. Até mesmo muitas. em setores diferentes, profissionais, né? Tipo, ah, ali é o povo da criatividade, então ali tudo é muito Ah, bom, momento muito, criativo, né? Vamos parar para levantar. muito oba-oba, né? Vamos oba-oba do momento criativo. Eu amo essa relação de produtividade, de ser assertivo, de ser revolucionário, de conseguir fazer muita coisa, trabalhar muito, ganhar grana, ter prosperidade, com leveza, sabe? Com É, amor, de a boa, questão tranquilo. prática disso é até mesmo voltando nas campanhas, né? Do que adiantava eu estar sendo criativa, criativa, criativa se eu não estivesse sendo assertiva também. Se isso não tivesse me dando um retorno positivo, um retorno financeiro, não tinha como eu só ficar sendo criativa. Ah, estão pedindo um exercício para se tornar mais criativo. Ah, temos vários, né? Ai, Tem. eu quero ali, vai, eu quero uma dica de uns três, assim, para todo mundo. Já pega o papel e a caneta. Vai ficar Ótimo, gravado também. ótimo. Primeiro, Morning Pages, né? Morning Pages é um exercício maravilhoso que eu indico. Se vocês quiserem colocar no YouTube, Morning Pages, mas significa o quê? Vocês vão pegar um caderninho e vão. Pode ser um caderno, uma folha. E uma coisa que eu descobri: o Morning Pages, você não precisa fazer os 21 dias. Faça. Não. Eu fiz uma adaptação, né? Meu jeito de ser. Faça como dá para fazer. Como dá para fazer, tá? Então, assim. Morning Page são 21 dias de escrita assim que você acorda, para trazer o subconsciente do pensamento para o consciente através da escrita. Se você não tem dinheiro para fazer uma terapia, tá? Melhor do que não A fazer, escrita é muito fazer a boa. escrita como uma terapia. É E aí, você tirar as suas ideias da cabeça e escrever. E quando você escreve, você dá vida, né? E isso é realmente a questão da terapia é muito séria, porque é exatamente isso. exato. E uma combinabilidade que eu amo é vocês pegarem o tecnológico com o analógico. Esse game faz uma explosão criativa. Porque aí também não adianta eu ficar só no papel ali e não ativar, não mostrar, como o Austin fala, né? Sim. Dois livros que são incríveis, é o Mostre Seu Trabalho e Roube como Artista, que são justamente esse conceito do criar e do outro do mostrar, né? Então, eu usaria como segundo exercício
vocês usarem o Instagram como se fosse um Pinterest, né? Criar as pastinhas lá de referências que vocês gostam e Na começar parte de salvar, para quem não sabe do que a Aline a tá falando, toda bandeirinha. fotinha tem uma bandeirinha e você pode clicar lá e se você segurar mais um pouco, ele não salva tudo junto, você cria uma pasta a mais para essa foto e você pode subdividir. Exato. E daí você vai criar como uma visualização criativa, tá? A escrita criativa no Morning Pages e usar o Instagram para uma visualização criativa. Então você pode inventar, criar várias pastas, como pastas de sonhos, pastas de futuros negócios, pastas de ideias, pastas de o que eu queria ser, sabe? Pastas de tudo que Ai, eu eu posso tenho, imaginar. gente. Eu nem sabia que era exercício criativo, É. mas é uma coisa que eu adoro ter referência visual. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, se abrir o meu Instagram, minhas pastas, eu tenho pasta de viagens, que eu, tipo assim, eu não sei nem se eu vou fazer. A gente acredita que sim, Sim. né? Mas eu tenho lá os cantos que eu quero ir, eu tenho pasta Porque de tem gente que printa a tela do celular e nunca mais olha. E é, se você salvar, fica organizado por pastas e você pode consultar depois. E a terceira dica é o quê? Imprima. Faça a impressão muito. dessas pastinhas. Eu separo de tempo, geralmente pelo menos de 3 meses, mas eu tô fazendo antes. Eu sempre pego, coloco, salvo no meu celular, encaminho pro e-mail da gráfica e falo, moço, faça aí, bota tudo no A3, Tu bota faz aí. depois com elas quando chega. Eu corto e eu prego em vários lugares. Tipo, na minha geladeira tem várias, espalhadas na minha casa. Tem o meu cabelo, a cor do meu cabelo hoje é a cor que eu quero ser amanhã. Tem as duas fotos ali É espalhadas. como se fosse aquele painel dos sonhos que fala muito É também uma no extensão trabalho. cultural, isso, do painel dos sonhos. Eu amo o painel dos sonhos. Tem comprovação científica, não é balela, tá? O painel dos sonhos Ele é nada mais real. do que você mostrando para o cérebro, porque o cérebro, às vezes, ele não entende o que aconteceu ou do que você só imaginou. É tipo o sonho. Se eu sonhar que eu caí de um prédio de 10 andares, eu vou sentir aquela sensação da queda. Então, Sim. o cérebro, ele produz a sensação daquela queda. Você sente você sente que vai morrer, né? Então, o Você cérebro... dá um susto, né? Exato, exato. Então, o painel, ele vai trazer isso para você realmente sentir, né? Toda Você essa ficar sensação. sempre visualizando, né? Exato. E é o mais importante, às vezes, porque antes de acontecer, você vê se realmente quer aquilo, né? Às vezes você quer montar uma empresa, ou você quer montar uma coleção, ou você quer montar, ou sei lá, ter um carro novo, ou a barriga dos sonhos, ou uma viagem incrível, ou algo que você quer comprar. A minha pasta do Instagram tem uma pasta quero comprar, aí tem os produtos que eu quero comprar, as coisas que eu quero E comprar você estão vai lá. realizando aos poucos, Eu né? analiso se eu realmente quero comprar, ou Ai, se tu é só ainda um usa para impulso. dar uma olhada se tu realmente precisa, não precisa. Porque Tem sonho custo, também, né? né, amiga? A gente também É, tem a sonhos gente sonha que muito, né? atrapalham. Atrapalham. Daí isso Sim. estimula muito o processo criativo. O revelar, o imprimir, o sair do campo E mental. você vai na mesma questão do pensar para escrever, né? Se você vê, tudo tem uma relação. Se você só deixar no campo da mente, acaba que as Materializar. coisas podem nem acontecer tão rápido, ou então você esquece. Nossa cabeça é muito É. falha, né? Outra dica que eu dou para vocês. Comprem folha A3. Não tem, Olha, ó. a 3, para quem não sabe, é aquela maior, ela dá Não é o ofício 7, menorzinho. se eu não me Ó. engano. Eu, São eu dois a uso, quatro. eu uso o A3, justamente. Por quê? Porque você justamente já estimula mais. Porque quanto menor o papel, se eu for escrever só no post-it, eu vou. Então, se eu estou no A3, eu começo a desenhar, eu começo a pensar, eu faço uma correlação de uma ideia com a outra, Gente, sabe? E aí eu você pego. puxa várias setas e você pode ir embora com essas setas. Às vezes você começa a escrever num post-it deste tamanho e você diz assim, ah, eu queria escrever mais de uma ideia. Você junta outro quando você vê se tem um monte de É, post-it na é, mão e tudo é. perdido. E não tem limitação. O papel aceita tudo. Papel aceito Qualquer tudo. coisa que você quiser colocar, a vovó quem fez vai abrir uma loja em Nova York, em Miami, em Amsterdã, em Boston. Aí ela vai botar no papel todas as, E né? deixa eu falar, eu sou muito a prova viva de que isso acontece, porque tudo que eu quero muito na minha vida, eu escrevo. Eu não tenho mural impresso por falta de disciplina mesmo, de não mandar imprimir na gráfica, mas eu escrevo cartas. Tipo, quero em 2000 e tanto ter uma Tá? loja assim, Pra assim, mão. assado, recebendo tanto.
E, gente, eu já escrevi coisa que quando eu vi, e eu falei, caraca, eu tenho que agradecer agora, porque aconteceu e eu nem percebi, porque eu escrevi e eu fui trabalhando, né? Fui trabalhando. Quando eu peguei pra ler, eu falei, eu Você consegui, toma um e é susto. igual o que eu pedi. E o lançamento agora de uma ideia top também pra gente fazer, sabe o que é? Mandar áudios pra você. Eita, gostei. Mandar áudios pra você. Tipo, tu escreve, porque às vezes você tem sites no carro. Aí você não vai parar para escrever. Aí você para no sinal, né? Aí você cria um grupo de WhatsApp. Eu e a Amanda criamos um grupo e depois eu excluo a Amanda. Virar a Aí pessoa e você fica fica só sozinha. ele. Eu tenho, o nome é eu mesma. Exato. Aí eu mando um áudio para mim. Aline, vamos parar, né? Vamos parar de fazer isso. Vamos parar de procrastinar isso aqui, senão você não quer, dou um carão em mim, estimulo de grupo. Isso é muito bom. Conseguiu e tal. Falo, tem horas que parece um podcast, tem horas que parece um programa de rádio, tem horas que eu, sabe? E aí eu escuto. Eu escuto. Ai, você se escutar, isso é muito legal. Não tinha pensado nisso. Fora isso, ainda tem o próprio áudio, né? Fora o áudio do WhatsApp, porque a gente tem que segurar, tem o recurso de qualquer celular, tem o gravador. Então, você pode simplesmente usar o gravador. Você aperta o play, digamos que eu vou daqui para Recife de carro, sozinha, por exemplo. Aí eu vou gravar umas ideias que eu tenho aqui. Tá, gravo, depois eu escuto. Muito boa. E o bacana é você escutar, você se falando antes de dormir. Porque entra mais uma vez a história do inconsciente e do consciente, né? Você se escutar antes de dormir, coisas que você falou, coisas que você quer realizar, você para e analisa. Quanto eu fui ridícula, eu queria isso mesmo como sonho. Nossa, sabe? Uau, realmente eu sonhei com isso e desisti. Ou então projetos, você começa a se analisar falando, né? Aparecendo. Eu assisti um seriado que é a Grace and Frank, que são duas senhoras já, tipo, idosas, que é sobre a vida delas. E uma delas, não lembro agora qual que são é. traídas, né? Apaixonada. Isso. E ela faz diários de vídeo com ela. E quando a outra tá muito mais assim, vem cá, vou te ensinar uma técnica ótima que eu uso pra mim e super funciona. Ela, como é que é? Eu ligo o celular aqui e eu mando recados pra mim. Então, quando eu tô num dia ruim, eu escuto o recado que eu mesma me mandei. Exatamente. Eu achei aquilo incrível. Eu fiz, achei maravilhoso. Exatamente. Você vai fazendo a sua combinabilidade. Eu já fiz o quê? Eu peguei a versão do mural dos sonhos e eu fiz o vídeo dos sonhos. Eu peguei várias fotos do Instagram, misturei com vídeos, misturei com tudo que eu queria, sabe? Tinha a viagem que eu queria, o corpo que eu queria, o carro que eu queria, presa que eu queria, as coisas que eu queria. E aí eu fiz lá no Enxute a edição e coloquei a minha voz falando. Eu quero isso, porque eu já contei isso, eu vou fazer isso, tá? Gente, ó, isso pode ser aplicado para a vida pessoal e para os negócios. Eu, por exemplo. A questão da cocriação, né? Exato. Eu percebi que eu não queria ter uma loja, que eu tinha o sonho de ter uma loja, e eu percebi que eu não queria quando eu comecei a visualizar. Quando eu visualizei e vi que eu ia ter uma loja, porque se eu quero, eu vou ter. Aí eu vi que eu não queria. Eu disse, não. Quando você começa a pensar e a concretizar... Eu não preciso ter uma loja para já sentir que eu já tenho uma loja. Tá entendendo? Essa técnica da compra. Tem gente que fala, que diz assim, quando você tiver muita vontade de comprar, você vai, monta os carrinhos, né? E depois você realmente passa analisando se você realmente precisa daquilo, se você realmente quer. Que aí quando você vê a segunda, a terceira vez, você vai começando a perceber se o que não era impulso, o que era, né? Pronto, exatamente. Ó, vou fazer uma outra comparação. Eu quero, no meu carrinho não é carrinho de compras, mas eu tenho a pasta, praticamente um carrinho de compras, a minha pasta no Instagram. Eu tenho a pasta dos produtos que eu quero comprar. Tem a Alexa, que eu quero comprar uma Alexa, tem um Kindle, tem o fone da Apple, tem umas coisas. Se eu imprimir a foto e eu colocar na minha casa impresso, eu vou ter uma sensação de que eu já tenho aquele produto. Uma vez que eu já tenho essa sensação que eu já tenho esse produto, eu sei se eu realmente quero ou se eu não quero.
Até questão de funcionalidade, tipo assim, na minha realidade, ter isso daqui vai funcionar, eu vou usar, né? Isso é muito legal e fica como um exercício também, eu acho que muito pessoal, né? Porque tanto estimula a sua criatividade do cérebro. Ai, perfeito. Ah, Então, Luizita! falando em gente criativa, esse rapaz é um banho de É o criatividade no rei do Instagram. storytelling, né? Aí tem que ter Ele muita é o criatividade rei para do contar. storytelling. Ele dá, inclusive, quem estiver procurando e quiser sair muito desse mundo redondinho da moda, gente, ele dá um banho de criatividade, de storytelling. E é muito legal Sigam, ver de diferentes setores, né? Não sigam, necessariamente ficar Luizita. fissurada na moda e Agora querer até ficar só nude vendo você tá roupa. botando no Instagram. Super. Empoderamento pessoal, que a gente fala muito aqui na Vovó Quem Fez, de aceitar o próprio corpo, de se sentir bem, sabe? Com a casca que você recebeu desse mundo. E ele dá um banho disso também. Ele dá sei lá, uma injeção de autoestima, de você se sente abraçado pelo celular. E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? É. Porque muitas pessoas têm a questão, tipo, de não se sentir tão à vontade, de não praticar tanto, porque a gente também acredita que tudo que você pratica, você consegue. É o que a Aline falou, eu não tive minha loja porque eu não quis. Porque eu sei que se eu quisesse, eu ia fazer acontecer. E E ele dá um banho. quando eu visualizei a loja, eu vi que eu não queria. Sim. Eu vou trazer aqui o celular e vou trazer aqui para um quarto que eu tenho para vocês, para mostrar para vocês um pouco do que é essa questão da visualização criativa. Assim, não é nada muito engessado, gente. O feito é melhor do que o perfeito. Então, aqui, ó. Ai, eu amo muito ao vivo. Ai, olhem que Então, por exemplo, legal, gente. aqui eu tenho só uma, não é nem um painel do outro mundo, mas eu vi algumas coisas que eu queria. Eu disse, não quero ter isso aqui. E de Coloquei tanto algumas você coisas. querer fazer perfeito, às vezes você deixa de fazer algumas coisas, né? E você vê alguém fazendo, tipo, cara, eu fiz do jeito que tinha que fazer, dei meu jeitinho, saí correndo e fiz. E fui montando aos poucos e foi criando forma, né? Porque essa história de fazer muito perfeito, às vezes Exato. amarra a gente. Tem o outro aqui, aí tem um outro painel que é simplesmente aqui, ó. Ai, de cortiça é maravilhoso, porque você consegue tirar e colocar vários, né? Que é Aqui uma também é um lousa. painel, mas Muitas lousas. Tem muita gente que não acha cortiça, então tem muitas lousas que na parte de trás é a eu tô amando esse cortiça. momento família. Luiz Vitor e a mamãe aí se amando os dois. Então, é a live da live, né? Eles estão A fazendo a live da live live. dentro da live. Aí eu vou aqui para minha geladeira, por exemplo. Eu já coloco, ó, tem coisas do meu Instagram que vieram para a geladeira. Ah, que lindo. Memórias. Gente, eu acho que a questão da gratidão pelas conquistas E também é uma sonhos maneira mesmo. de você começar a internalizar. Tipo, olha, isso daqui eu recebi. Olha como funciona a questão do meu mural dos sonhos. Olha a validação dessas ideias, né? E Desses a sonhos. Isso é muito escrita. importante. A escrita criativa tá aqui, ó. Essa parede da minha sala, isso aqui é o tamanho dessa Gente, eu folha. sabia que essa mulher ia fazer isso com a gente. Quem tá no Spotify escutando, corre pro YouTube, porque vocês precisam ver isso. Porque uma coisa é Precisam. falar. Uma coisa, eu acho que o online tá muito cheio de professores de teorias que eles não aplicam. Então, assim, Sim. eu tô falando para vocês algo que eu experimentei, que eu validei e que eu apliquei com E que vários vive isso, né? alunos. A É, Aline vive isso desde o momento que ela entrou na profissão dela, que ela vive a e questão da criatividade funciona. mergulhada. É o simples, é a simplicidade. Então, assim, tem muita gente gastando os tubos de dinheiro com muita coisa, muita busca, e às vezes o simples fato de escrever a pessoa não lembra mais. Sim. Não lembra mais. É impossível. E aquela história, né, que agora eu lembrei, que às vezes você quer tanto fazer tão profissional, tão perfeito, e hoje em dia a valorização é do pequeno, é de mostrar quem está fazendo, mostrar as imperfeições, não é perfeito. E quanto menos perfeito, mais próximo a gente fica. Então, use a criatividade com o que você tem, o que você tem em casa, faz esses truques, esses exercícios eu vou começar a fazer, porque eu adoro exercitar minha criatividade. Eu sou uma pessoa muito viciada naquele sentimento do wow, sabe? Tipo, eu amo estar muito apaixonada por algo. Então, eu sempre vou procurando algum projeto, alguma música. Tipo assim, às vezes eu tô correndo, assim, não é essa música.
Aí eu troco. Não, essa música. Aí eu troco. Aí assim, caraca, é essa música que bateu agora Porque pra você esse já tem momento uma musical. mentalidade, um comportamento de pessoa criativa. São as duas coisas. Você não vai só pensando, você vai agindo. Porque Sim. o que é que algumas pessoas fazem? Ela pensa, não é essa música, mas eu vou deixar essa daí mesmo. Vou deixar terminar, não vou parar de correr, Não não. vou Porque procurar outra. um olho no Aí a tempo, Amanda porque vai no e momento fica. vai ser outro. Por exemplo, a Anitta. A Anitta, ela é um exemplo de pessoa que tem essa coisa da mentalidade de ficar sempre buscando se Gente, ela é muito reinventar. inovativa. Ela se reinventa. Você piscou, aquela mulher inventou uma coisa nova. E Exato, eu acho que exato. isso é uma coisa que a gente tem que pegar muito, porque, tipo assim, ela faz daquela situação, ela cria, ela faz acontecer mesmo, porque a questão da criatividade é executada, né? Porque Não é é o que só dá, ser, é o que ser dá prazer executiva. para algumas pessoas, é isso. É, por exemplo, se alguém me falar assim, nossa, como tu tá linda, eu vou dizer, obrigada. Agora, se alguém me falar assim, caralho, que ideia incrível, Aline, tu é foda, tu é muito massa da criatividade. Eu, uau, sabe? É, tipo assim, não elogia a minha beleza, elogia o meu cérebro. Obrigada. E é muito isso. E cada um tem, né, a sua, o que você gosta de ser conhecido E e todos nós valorizado. temos algo muito, tipo, muito nosso, né? E até que eu falei da live passada, eu acho que quando a gente investe em algo que é muito nosso, isso fica ainda maior e reverbera e toca nas outras pessoas. Porque não adianta também eu me forçar a ser algo que eu não sou, porque vai ficar É, sempre aquela coisa engessada. é. Quando eu sou eu É mesma, é tipo assim, eu por isso tô que fluindo, né? Por isso que ser criativo não é algo de fácil definição, tá? Ser criativo não são pessoas necessariamente que trabalham com arte, que trabalham com moda, com design. São pessoas que realmente estão criando possibilidades, Sim. tá? Então, tem a moça que faz a faxina aqui em casa, ela é super criativa, porque ela inova, ela faz muitas soluções, ela quebra os padrões. Porque ser E são criativo não é só a pessoas ideia, é a questão de você arranjar soluções práticas para e produtos você reais. ser acostumado com frustração. Uma vez que eu sou muito criativa, eu vou me frustrar porque é expor, é errar, é não dar certo, sabe? Então, se eu não sou, eu vou, Ressignificar não. o falhar, né? Exatamente. E essa geração que vem agora, né, eles são muito acostumados a ser tudo muito rápido, certo e não se frustrar, né? Tipo, as crianças que estão entrando nessa geração são de gostar de experimentar, né? Eles gostam de experimentar, mas ao mesmo tempo não gostam de se frustrar, né? E Sim. isso é um questionamento em termos de inteligência criativa, porque a gente tem que realmente ser acostumado a Faz não parte dar da certo. natureza humana, né? De você testar, não dar certo, ressignificar, ser resiliente, tentar novamente a persistência. Aí volta para o Ai, eu tô método científico. apaixonada. Eu Aí poderia passar, volta. já tá quase acabando. Acho que a gente vai ter que nos separar mais um dia. Interrompi agora para tu poder. A Aline vai deixar o Instagram dela. Vai deixar o projeto novo dela, que essa mulher sempre está cheia de projetos. Eu quero que tu Oh. fale aí, Aline, é o momento do teu jabá. Faz teu Tem, nome. ai, gente, na pandemia a gente criou um curso que se chama Rica de Casa, que são para mulheres que querem empreender, que querem criar negócios, só que querem ficar em casa, trabalhando de casa. Ou seja, para criar dos filhos, ou trabalhar em casa, porque não é necessário. Todas as reuniões que a gente foi, que são tão desnecessárias, pegar o carro, me deslocar, me arrumar, gastar perfume, e às vezes nem precisava, né? Então, a gente sabe que a pandemia trouxe essa realidade de mostrar realmente, será que é necessário? E aí o Rica de Casa veio com isso. Capacitar, eu entro com desbloqueio criativo, dou esse empoderamento criativo para essa mulherada, e a Emily entra com a parte de ensinar a trabalhar o online, mas é ensinar mesmo a montar e-commerce, montar as lojinhas lá, Gente, sabe? aproveitem, porque isso é vida e é futuro. Tipo, a Aline tá falando de algo que vai acontecer daqui 5, 3 anos. Tá falando de algo que Analfabetismo já está digital acontecendo, é né? pior do que. É melhor a pessoa não saber escrever, mas ela saber usar o É, online, sabe? Com para você não certeza. ficar por fora e ser resiliente de aprender, de ir atrás. É muito interessante.
Aline, deixa o teu Instagram, que eu já vou mandando um beijo enorme para quem assistiu a gente, para quem tá escutando, para quem vai continuar escutando. A live vai ficar salva, vai estar no YouTube e também no Spotify. Você vai poder correr e escutar nós duas, olha E eu só. vou printar aqui também, né, gente? Tirem Ai, print aí da gente, todas totalmente lindas. ai, E amei. me sigam lá, eu dou sempre dicas de criatividade, estilo de vida criativo, tá? Sempre estou com os meus projetos também lá. Tem um projeto novo aí em segredo com a Edith Gomes, que é um novo curso Adoro de novidades. primeiríssima mão, que é baseado em coragem, agir com Depois eu vou até coração. chamar ela para vir contar um pouco da história dela aqui, porque a história dela é É incrível. Se vocês querem incrível. uma Eu mulher tô com saindo daqui e coração, entrando numa outra live que ela vai participar agora, que reinventar, é justamente é esse isso. projeto. E tem um SOS Insta, né? Com a Mariana Rosas, que é incrível. A gente vai trabalhar justamente esse desbloqueio de como contar histórias, quem tem histórias fobia, que tem medo de